Salve Maria! Hoje estou aqui para falar sobre os graus de assentimento. Não estou falando aqui de assentimento à doutrina, à fé, estou falando mais de graus naturais. Esses graus de assentimentos vão nos ajudar enquanto pais de família em diversas formas, seja pessoal, no meu crescimento espiritual, no meu crescimento intelectual, seja na questão da educação dos filhos, compreender aonde meus filhos estão em cada passo e também como que eu posso compreender cada coisa que meus filhos precisam aprender, seja na vida matrimonial, seja na vida de trabalho, para que eu possa crescer enquanto profissional, seja nas amizades, seja numa conversa de, sei lá, uma conversa num aniversário em que você está apresentando um assunto, uma opinião, você saber como se posicionar sobre aquela opinião, e quando você ouve alguém falando, você saber qual é o grau de assentimento dessa outra pessoa para que você tenha uma noção se é confiável ou não aquela informação. Para isso eu vou usar aqui o papel, eu vou fazer uma espécie de pirâmide, só de um lado, né? Então nós vamos ter aqui 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poderia ser o contrário, né? Poderia ser um desses assim, 7. Mas eu vou colocar dessa forma aqui para que a gente possa compreender que quanto mais próximo do uno, quanto mais próximo do um, mais perfeito o grau de assentimento. E nós vamos começar pela base, que é a ignorância. Olha, assentimento, ignorância é assentimento? Não, a ignorância seria antes do assentimento, seria quando eu não sei o que não sei, né? Ou aquela famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei. Então, fica com relação a essa questão de eu saber que existem coisas no mundo que eu não sei. E vou perceber que quanto mais para baixo eu estiver nessa pirâmide, mais existem coisas que se encaixam naquele nível. Ou seja, a ignorância estando no último nível, existem mais coisas no mundo, na realidade, que eu sou ignorante sobre, né? Ou como diriam os americanos, ignorant about. Eu tenho que compreender que está tudo bem, faz parte de ser humano eu não entender sobre muitas coisas. E não tem problema nenhum nisso. O que tem problema de fato é eu agir como se soubesse e não sei. E nós vamos perceber aqui que muitas vezes a gente pula níveis, e às vezes eu estou aqui na ignorância, agindo como se eu estivesse no nível 4, que é o nível da opinião. Então, nós precisamos ter essa compreensão de onde eu estou sobre um determinado assunto para que eu me posicione corretamente. E preciso entender que a maioria dos assuntos eu estou na ignorância, ou pelo menos mais na base dessa pirâmide aqui. Então, a ignorância eu não sei. Ou eu nunca ouvi sobre o assunto, ou eu ouvi muito pouco, só ouvi aí alguém conversando por perto, ouvi a palavra, né? Que nem quando as pessoas ouvem falar de Bitcoin. Ah, ouvi falar de Bitcoin. Só ouviu falar de Bitcoin e aí já começa a querer investir, comprar, não sei o quê, sem nem saber o que, que é o negócio, né? O que nos leva para o próximo nível, que é o nível da suspeita. Opa, então a suspeita, eu já começo a descobrir que a coisa existe, eu começo a ter informações sobre aquilo. Ainda que são tão pouca, a informação é tão pouca nesse nível que eu não posso nem dizer que eu tenho informação, é somente que eu sei da existência, né? Que é o que eu digo ali que acontece quando as pessoas às vezes ouvem falar da Bitcoin. Pode ser que o fato de que a pessoa que me apresentou aquele assunto seja uma pessoa que eu respeito, isso pode ser com que eu já suspeite na direção positiva daquilo, já querendo concordar com aquele assunto. Agora, pode ser que eu discordo da maioria dos assuntos sobre aquela pessoa. Então, se ela apresentou, eu já vou ter uma suspeita de que não é algo muito bom. Mas veja, eu não posso tomar decisões baseadas em suspeita. É um nível muito inferior sobre o sentimento para que eu possa querer tomar decisões sérias ou decisões que causem efeitos. Então, eu preciso avançar um pouco mais. Subindo aqui, nós chegamos na dúvida. O nível da dúvida é o último nível em que eu estou ainda muito imaturo sobre o assunto. O nível da dúvida é quando as informações que eu tenho, apesar de serem muitas, elas estão muito balanceadas. Então, se existem dois espectros, né, ou duas opções, ou várias que seja, mas se eu estou entre duas,
existem uma quantidade de boas razões iguais ou muito próximas para que eu possa tomar uma conclusão. E aí, se eu tiver boas razões, uma quantidade bastante de boas razões dos dois lados, é uma dúvida positiva, né? Ou seja, eu tenho boas razões para ambos os lados, ou as diversas opções, né? Boas razões. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu estou no mercado, estou totalmente ignorante sobre algo que está acontecendo. Alguém que está comigo no mercado, na fila do caixa, dá uma cutucada e fala: Olha ali, você viu? Surge uma suspeita, algo está acontecendo, mas eu não sei o que é, não sei se realmente está acontecendo algo, enfim. E eu observo. E quando eu estou observando, eu vejo que a pessoa saiu com um troco a mais. A pessoa saiu com um troco a mais. Será que essa pessoa roubou o troco? Será que essa pessoa agiu de má fé ou será que foi sem querer? Então aqui me faltam razões, eu estou na dúvida negativa. Faltam, faltam boas razões. Se me faltam boas razões, eu não tenho como saber se a pessoa agiu de má fé ou se a pessoa estava distraída. Mas vamos dizer que eu vi. Eu vi que a pessoa fez uma expressão meio curiosa, a pessoa estava meio confusa, o que me dá uma razão para acreditar que a pessoa estava confusa, que ela não entendeu o troco. Por outro lado, eu vejo que ela movimentou o dinheiro muito rápido e já pôs no bolso, o que me leva a crer que pode ser que ela tenha de fato pego o troco a mais. Então, aqui eu tenho boas razões para os dois lados, né? Eu tenho uma razão para acreditar que ela estava confusa e uma razão para acreditar que ela estava ciente de que estava levando um troco a mais. Estou na dúvida, não sei se a pessoa agiu de má fé ou não, né? O fato objetivo é que ela pegou o troco a mais, mas se ela agiu de boa fé ou não, eu estou na dúvida, não sei o que aconteceu. Quantas vezes a gente faz um juízo, né, sem ter informações para sequer estar na dúvida? Às vezes só com a suspeita a gente já sai fazendo juízo de valor, sai julgando as coisas. Então aqui nós entendemos que a dúvida, eu ainda não tenho informações para nada, não tenho como formar conclusões. Subindo um pouquinho mais nos graus de assentimento, eu tenho a opinião. A opinião, ela significa que eu tenho mais boas razões para uma determinada conclusão do que para outra determinada conclusão. Então aqui eu já estudei um pouco sobre o assunto, eu já levantei diferentes autores, diferentes informações, ou pelo menos um autor confiável, né? Então eu posso começar a gerar uma opinião sobre esse assunto, porque eu tenho informações que sustentem, ainda que não é uma opinião que eu vou colocar minha mão no fogo por aquilo, que eu vou arriscar alguma decisão que gere consequências mais impactantes. Subindo então da opinião, quando as minhas informações já são mais certas, eu tenho primeiro uma certeza moral. A certeza moral é algo que me traz uma certeza na questão da ordem humana ou na ordem social estável. Então, por exemplo, há um tempo atrás, se você visse um pai e um filho, imediatamente você diria assim: este pai educa o seu filho. Por quê? Porque a ordem moral era os pais educam seus filhos. Já hoje, as coisas mudaram e, infelizmente, muitos pais não cumprem essa ordem moral. Então, a gente já vai ficar na dúvida, a gente vai direto para a opinião, porque é meio a meio. Vão ter pais que educam, vão ter pais que não educam. Então, a gente fica um pouco confuso. Afinal, será que esse pai que eu estou vendo com esse filho educa o seu filho? Mas eu posso dizer hoje, com muita tranquilidade, que os filhos moram com seus pais, né? Pelo menos um dos dois, né? Filhos moram com seus pais. Ainda que, concorde comigo, existem situações em que isso não acontece. Existem situações em que os filhos moram com os avós, ou em alguns casos extremos em instituições, e assim por diante.
Mas, de uma forma geral, os filhos moram com os seus pais, ainda que apenas com um deles, ou só com a mãe, ou só com o pai, ou ora no pai, ora na mãe, mas os filhos moram com seus pais. Então, podemos ter como uma certeza moral que todas as vezes que nós vemos uma criança ou um adolescente, existe um pai ou uma mãe em que são responsáveis por eles. Mesmo se não for um pai ou uma mãe, eu posso trocar seus pais por moram com seus pais, como moram com um responsável. Isso aqui, responsável. E isso aqui é uma regra ainda, uma certeza moral ainda mais forte, porque ainda que não tenham os pais presentes, existe um tio, uma avó, um vô, ou às vezes até mesmo uma instituição, por exemplo, para crianças que foram resgatadas, estão morando numa instituição caritativa que cuida delas, sempre há um responsável. Até mesmo um menor infrator, ele está numa instituição onde há um responsável. Então, crianças, né, filhos, moram com um responsável. Ainda que, de novo, você vai concordar comigo, existem exceções, existem crianças que às vezes podem estar morando na rua e ainda não receberam um tratamento adequado, o que é muito difícil hoje em dia, acontece ainda, infelizmente acontece, mas já é muito mais difícil de se ver. Hoje já essa situação já está bem mais cuidada, né? Mas vamos lá. Então, essa é a certeza moral. Existe a certeza física. A certeza física, ela é baseada nas constantes do universo. Eu tenho certeza que o sol vai nascer amanhã. Por que, que eu tenho certeza que o sol vai nascer amanhã? Porque é uma constante, né? O sol nasce todos os dias. Ah, mas não é uma constante do universo, porque pode ser que a Via Láctea deixe de existir, o sol exploda, enfim. Então vamos para uma constante mais firme ainda, né? O fogo queima. Então o fogo queima, não interessa, o fogo vai sempre queimar. Ah, mas existem alguns tipos de fogo diferentes. Tá bem, claro que existem alguns tipos de fogo diferentes, mas essa constante de que o fogo queima, ou seja, o calor queima, é uma constante, é fato, a gente sabe. A gravidade puxa para baixo, nós sabemos, isso é uma constante, não tem o que se discutir, é uma certeza física, não vai entrar opinião, dúvida, não, é uma certeza, já temos isso como definido. Os organismos crescem, né? As plantas crescem, os animais crescem. Também é uma certeza física, né? Todos os seres vivos crescem, ainda que seja só por um determinado período de tempo. Depois de um certo período eles parem de crescer ou até comecem a diminuir. Mas de uma forma geral, todos os seres vivos crescem. Eles começam de um tamanho e eles passam a crescer. São certezas físicas. E por último, nós temos as certezas metafísicas. Meta é o que está além, é o que está acima, ou seja, são as certezas absolutas. Essas certezas são certezas que estão acima de tudo o demais aqui. Por exemplo, que o todo é formado de partes. Então, se eu vejo um ser humano, eu nunca vou falar o braço é feito de corpo. Não, eu vou falar o corpo é feito de braço. Então, as partes pertencem ao todo, o todo é maior do que as partes. Posso colocar também o teorema de Pitágoras, se eu colocar um triângulo, opa, a somatória dos seus ângulos vão sempre dar 180, independente de qual triângulo que eu estou desenhando, né? Então, 45 com 90 dá 180, né? O equilátero aqui vai dar 60, 60, 60, 180. Então, assim por diante. São verdades metafísicas. A física depende delas, né? Então a física sozinha não consegue ter essas verdades metafísicas que são necessárias e evidentes para o todo. Um mais um é igual a dois, dois mais dois é igual a quatro. Aí você vê pessoas negando essas coisas aqui, né? Coisas óbvias que fazem parte da metafísica. Mas isso aqui não é matemática? A matemática não faz parte da física? Não, Pitágoras era um filósofo, né? Está no campo das ideias, aqui estudando as verdades universais do universo. Então, aqui a gente está falando de certezas que são inegáveis. Então, para nós concluirmos aqui como que funciona
o meu assentimento às verdades. Lembrar sempre que na maior parte das coisas eu sou ignorante, eu não sei como faz para lançar um foguete para o espaço, o que precisa fazer de matemática, física, o que precisa acontecer. Tem muita coisa que acontece ali que eu não faço a mínima ideia que está acontecendo, né? Eu sou ignorante sobre isso. Aí existem as suspeitas quando eu começo a entender que aquilo existe, que existe aquela situação, eu começo a juntar informações até que eu entro na dúvida, onde as informações parecem balanceadas, né? Pode acontecer de eu ir da suspeita para a opinião diretamente? Pode acontecer, por exemplo, se a pessoa que está te apresentando é alguém que você já confia muito, é alguém que você sabe que entende do assunto e que está te apresentando já a conclusão positiva, né? Ou seja, já te apresentando aquilo que vai ser a sua opinião. É um problema, no entanto, isso aqui entra na questão para os professores, né, do ensino. Também vai entrar quando a gente vai ensinar as nossas crianças. Se nós apenas ajudarmos uma pessoa a pular da suspeita para a opinião, pode ser um problema, porque aí a pessoa não está entendendo quais são as outras razões que existem que levam pessoas a pensarem o contrário. E aí depois, futuramente, quando elas se depararem com essas informações, elas podem simplesmente querer reestruturar tudo, porque vão pensar: nossa, faz muito sentido agora. Então é bom que todas essas razões sejam explicitadas logo quando se está expondo a sua própria opinião, para que a opinião seja validada desde o início. A partir da opinião, nós começamos a ter as certezas, né? Então, sem ter um estudo aprofundado, o máximo que eu posso chegar sobre algo é uma opinião. Com um estudo mais aprofundado, eu posso ter certezas morais, certezas físicas e metafísicas. Aí, é claro, eu vou ter depois os graus de assentimento dentro da doutrina, dentro daquilo que é católico, que é um outro assunto, mas dentro das coisas naturais, esse quadro nos explica bem como que funcionam os graus de assentimento. Espero que você tenha gostado de aprender sobre os graus de assentimento e me diga aqui nos comentários como que isso pode fazer a diferença na sua vida enquanto pai de família, enquanto profissional e na sua vida de santidade. São José Operário, rogai por nós.